Macu maravillosa magna. Me quintal argelino el di quirido legalmente porque tocaram no nosso consul comme me matamos km 1830 accent aigu de fato uma beleza mediterrânea. Não ouvi definitivamente segunda procedura e Charles dispara deviar atenção do drama político do pena época. Mas vamos esquecer isso, e aproveitar a vista. Pois é, essa história começa na Argélia, em que em 1830 os franceses tomaram o lugar sem muita dificuldade. Instalaram lá uma nova colônia, que se tornaria na verdade um território considerado pelas lideranças em Paris como um território íntegro francês, assim como a Normandia, ou a Córcega, ou qualquer outro lugar ali na França. O estado de Algiers era na verdade um vassalo otomano, mas os otomanos lá, só tomando, enfraquecido império, né? Os caras estavam ferrados. Eles só conseguiram no máximo fazer notas de repúdio contra a tomada de Algiers. Se vocês querem entender um pouco mais do que estava acontecendo nessa época, vê o videozinho aí do card. Vocês podem entender mais o que estava acontecendo com os otomanos. Mas sim, depois dessa custosa campanha argelina, e mais tarde uma invasão sem noção nenhuma contra o México, o povo francês estava ficando meio cansado de pagar o pato. Para piorar a situação, um novo e unificado Império Alemão humilhou a França. Ainda tomou territórios franceses. Meu Deus, que absurdo! Não tinha mais condição nenhuma da França se aventurar em colônias, muito menos colônias africanas, né? Mas quem cuidava das colônias, gente, era a marinha francesa. E os caras tinham sangue nos olhos. Acontece o seguinte, a marinha francesa tinha sido também humilhada pelos ingleses nas guerras napoleônicas. Tomaram um pau e tal, teve aquela batalha famosa de Trafalgar e tal, parará. Enfim, os caras da marinha francesa não superaram essa fase e fermentavam uma forte anglofobia. Mas eles sabiam, eles não eram burros, né? Sabiam que não tinham forças nem apoio para bater de frente contra o Colosso Britânico e seu império informal na África. Como vamos ver em outros momentos, a rivalidade anglo-francesa vai estar presente em diversas frontes do império informal na África, como nos rios do óleo, isto é, a foz do Níger, a região da Senegâmbia, Zanzibar, o Mar Vermelho e muitas outras frontes. Os caras vão estar lá lutando sempre. Acontece, galerinha, que os britânicos tomaram um pau dos Zulus em 1879, como a gente viu. Tem um outro vídeo aí mostrando isso, né? Sem falar que a grande e admirada British Navy já não via ação séria em quase um século. Os caras estavam lá enferrujados, o navio tudo mal gastado, tudo velho. O ministro da Marinha, Jorge Berry, sim, aquele cara que rejeitou o pedido de expedição do Brazza, esse cara viu na humilhação britânica com os Zulus um momento perfeito de agir. Seus olhos, que estavam focados no Senegal, saíram de lá e viraram sua atenção para Tunis, a Tunísia otomana. Mas afinal, por que a Tunísia? Como assim, cara? Tunísia? Não. Bom, tudo começou com o desmantelamento otomano de suas províncias distantes, somada à tomada de Algiers pela França em 1830 e o avanço da influência francesa na região, conforme o passar dos anos. A Tunísia tornou-se local de interesse para comerciantes e políticos franceses. Numa menor escala, o que aconteceu no Egito de Mohammed e seus sucessores era replicado aqui na Tunísia, que governantes tomavam empréstimos bondosos de agiotas europeus para fins de, abre aspas, melhorar a região e fazer investimentos e tal. Parará. Acontece que no caso de Tunis, haviam rivalidades europeias mais acirradas, em que os italianos e franceses brigavam por influência. Os italianos tinham uma vantagem numérica, em comunidades já estabelecidas de italianos lá, mas lhe faltava influência de verdade, influência monetária, econômica, influência de facto. Isso os cônsules franceses tinham à vontade. Projetos ferroviários, linhas de telégrafos e edifícios glamurosos eram financiados pela França, enquanto o poder político francês crescia em relação ao Bey tunisiano. Só uma coisa, Bey era um alto comandante militar otomano, que foi o que tomou comando do estado de Tunis, diferente dos khedives egípcios.
Diferente também do Egito, a Tunísia havia sido deixada para os franceses e italianos pegarem à vontade. Naquele congresso de 1878 em Berlim, depois do bullying russo no momento, no card, as potências concordaram com esse arranjo, como compensação para a Grã-Bretanha pegar o Chipre. Os franceses esperaram para pegar seu prêmio tunisiano. Afinal, tinham mais que focar em fuder a Alemanha, que humilhou eles depois de 1871. Mas, pós-guerra Zulu e a crise no Transvaal, os imperialistas franceses estavam dispostos a avançar. O estopim da mudança do status quo foi um incidente bem besta. O primeiro-ministro tunisiano, Mustafa Ben Ismail, queria muito, mas muito, uma propriedade chamada Enfida. Meio que uma vila lá e tal. Legal. Acontece que um banco francês havia comprado primeiro. O Mustafa ficou muito puto com essa situação, porque ele queria comprar a parada e tal. Os caras compraram, não pode haver competição com essa gente que tem poder, Poxa. Nessa, o Mustafa virou pro Bey e falou: "Ô, velho, os caras compraram a parada que eu queria comprar, como é que pode isso?" Aí o Bey olhou pros franceses e falou: "Só por isso aqui vocês perderam favores comigo." E ele passou a atender para os italianos. Nessa, após uma série de merdas e mal entendidos entre negociantes franceses e logo ingleses a serviço de Mustafa, a questão legal, a legalidade da compra da Enfida, fez com que um navio de guerra francês fosse enviado. Notam um paralelo com o Egito? Mas enfim, isso obviamente só fez a situação piorar. E os ingleses putos decidiram apoiar os italianos. Parecia que a oportunidade francesa estava perdida. Mas os italianos, fudidos e na falência econômica, porque os caras não tinham dinheiro, não conseguiram fazer nada. E o Jean Berry e os colonialistas franceses então decidiram agir. Embora com medo de uma ameaça alemã nas fronteiras continentais, o chanceler Bismarck assegurou os franceses e disse: "Mano, vai logo pegar essa porra de Tunísia, ninguém vai fazer nada, pô, tá todo mundo concorda, vai lá." E os caras foram. O primeiro-ministro, Léon Gambetta, foi convencido de um plano mirabolante. Seguinte, uma tribo berbere nas fronteiras montanhosas da Argélia francesa e da Tunísia, os Cromiers, realizava periodicamente saques e confusão. Os franceses enviariam uma força-tarefa pela Argélia para a Tunísia a fim de pacificar a região e ajudar o Bey. Ademais, o convencimento de Gambetta se deu por completo quando amigos no governo acertaram que a tomada francesa traria um boom em estoques governamentais tunisianos, um jogo especulativo de praxe. Gambetta estava convencido. Como um milagre, os Cromier realmente atacaram, e houve um sério incidente fronteiriço. O governo francês foi rápido em agir, e em 1881 os soldados franceses foram enviados. Notícias logo chegaram aos ouvidos de Mohamed Es-Sadok, o Bey de Tunis. Ele imediatamente enviou mensagens de telégrafo para as potências europeias, Grã-Bretanha, Itália. O Bey acreditava que eram seus amigos, Silêncio. As potências nada disseram e nada fizeram. Afinal, todos sabiam o que estava acontecendo. Foi acordado secretamente em 1878 em Berlim. O Bey, sem resposta das potências, mandou seu irmão Ali Bey para lidar com a coluna francesa e averiguar a situação. 200 Cromiers foram mortos em vão por uma disputa pífio, e a coluna francesa continuou seu avanço. Um novo pedido de ajuda às potências foi emitido. Novamente, um silêncio avassalador, enquanto o destino da Tunísia era selado. O suzerano nominal do Bey, o sultão otomano, emitiu uma nota genérica de promessas de ajuda. Uma ajuda que nunca viria, nunca teve a intenção de ser enviada. Os franceses chegaram até o Bey e lhe informaram a situação. Olha, é o seguinte, já armamos tudo com seu outro irmão ali, e se você quiser lutar, a gente simplesmente se livra de você e instaura ele como novo Bey. Tá entendendo? Aí o Bey falou: "Tá, pá, legal." Porra. O Bey arregou. Não tinha o que fazer. O general francês então tirou do bolso um pedaço de papel. Era um tratado, completamente em francês,
o Bey disse, mas porra, não tô entendendo nada que tá escrito nessa merda. Legal, você assina aqui, beleza? Você assina aqui, tá? Ô, porra! Cadê o tradutor? Pô, velho, eu quero um tradutor. Eu gostaria de um tempo também pra pensar sobre assinar essa cor aqui. Quero saber o que tá escrito aqui, velho. Ok, beleza. Eu vou lhe dizer o que tá escrito. Você e a Tunísia viram um protetorado francês. Nós teremos controle da sua política estrangeira, além de outras coisas como territórios e pá. E quanto a tempo, eu vou lhe dar 3 horas pra decidir, tá? Sim, 3 fucking horas foi o tempo dado ao Bey, que, relutante, mas completamente humilhado, assinou um documento que não sabia ler. O Tratado de Bardo, como ficou conhecido, levou protestos da comunidade internacional, mas que logo foram esquecidos, tanto porque, a verdade, a galera tava pouco se fudendo, mas também pelos acontecimentos no Egito, que vieram logo depois dessa porra toda. Sem falar que os governantes europeus já sabiam o que estava acontecendo, né? Como eu já repeti 3 vezes aqui. Os franceses colonialistas saíram felizes e vitoriosos, enquanto que muitas injustiças contra revoltas seguintes na Tunísia seriam cometidas pela França no decorrer do tempo. Se eu disse que essa história é como um microcosmo do que aconteceria no Egito, imaginem o que vai acontecer depois do bombardeio de Alexandria. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, uma história com um final tão tenebroso, mas muitas infelizmente vão ser assim daqui em diante. É isso. Tchau, tchau.